empresa pública Eletricidade de Moçambique. Trata-se de uma proposta que tinha sido avançada pela bancada parlamentar do MDM e, por causa disso, vou pedir ao deputado Fernando Bismarques para que nos explique em linhas gerais o que é que exatamente estava por detrás desta proposta. Muito boa noite, obrigado pelo convite que formulam-nos enquanto representantes do povo na Assembleia da República. É sempre um prazer renovado voltar à STV e, respondendo diretamente à questão que me coloca, quando da presença do Governo na Assembleia da República, para responder às perguntas das três bancadas parlamentares, o Movimento Democrático de Moçambique teria elencado o tema das oscilações de corrente elétrica versus qualidade da corrente elétrica, os danos que esta oscilação de corrente elétrica causa, tanto para o cidadão, porque danifica os eletrodomésticos, e por via disso o Governo foi evasivo, não respondeu, portanto, aquilo que era a nossa preocupação e a preocupação de todo o povo moçambicano, até porque em vários fóruns, aliás, em vários programas que nós fomos, o povo que interagia, portanto, via telefone para os programas, manifestavam, digamos, apoio a esta preocupação do Movimento Democrático de Moçambique, da oscilação de corrente elétrica, que tem um impacto direto não só na economia nacional, mas também na economia familiar. Portanto, o Governo foi ao Parlamento, o Ministro da Energia, o Primeiro-Ministro, falaram de energia de uma forma genérica, falando, portanto, do trabalho em curso na eletrificação rural, em curso. Estes governantes falaram dos projetos que constam do programa quinquenal do Governo, nomeadamente a construção da central norte da HCB, em Panancua e outras barragens para reforçar, digamos assim, a capacidade energética do país, mas foram evasivos, né? Portanto, na explicação real da questão da quantidade de energia que o país precisa para desenvolver. Portanto, perante esta explicação ambígua que o Governo trouxe à Assembleia da República, enquanto deputados temos uma responsabilidade muito grande de representar o povo moçambicano e também enquanto fiscalizadores do Governo, então fizemos uma proposta. Portanto, a Assembleia da República submetemos a uma proposta de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar o ponto de situação da empresa Eletricidade de Moçambique. Portanto, queríamos nós saber dos concursos do procurement daquela empresa. Como sabe, é uma empresa que está na bancarrota, não é? É uma empresa insolvente, paga, digamos, uma energia HCB, vende ao seu cliente a um preço, a energia não é suficiente, a EDM veio buscar de centrais térmicas privadas a um preço 4, 5 vezes mais em relação ao preço da HCB, e nas horas de ponta ela busca quase a 10 vezes mais em relação ao preço de compra da HCB. Portanto, e depois, os concursos lançados na Eletricidade de Moçambique para a renovação da rede em algumas cidades do país, alguns trabalhos de substituição de candeeiros, os concursos adjudicados a uma empresa para trocar candeeiros na via pública e fornecer viaturas, são empresas todas elas ligadas a figuras, portanto, com posições de direção, portanto, no partido, no poder, que julgamos que exerce-se por esta via uma influência direta, uma influência política para, portanto, ganhar concursos públicos de uma forma, às vezes, fraudulenta, porque não estamos aqui a dizer que o empresariado nacional não deve ganhar estes concursos, é preciso potenciarmos, de facto, o empresariado nacional. Mas no caso epígrafe, no caso vertente, portanto, as empresas que nos últimos 10 anos ganharam concursos têm a ver, estão ligadas diretamente ao antigo Presidente da República e julgamos que jogou um papel fundamental para aquilo que foi a influência
porque algumas vezes, eu vou lhe dar só um exemplo, a Eletrosul, do empresário Selim Abdullah, que também tem ligações com o Presidente da República, no grupo Intelec Holding, forneceu contadores Credelec à EDM, portanto, em todo o país, mas são Credelecs avariados, são contadores avariados. Neste momento, a Eletricidade de Moçambique está a fazer outra engenharia para substituir. Portanto, se há uma influência política nestes concursos, é acompanhado também com péssima qualidade de serviços prestados à EDM. Por exemplo, a troca de candeeiros na via pública é um trabalho que os técnicos e paratécnicos da Eletricidade de Moçambique podem muito bem fazer. Portanto, são 3.800 trabalhadores, não é todos os dias que um candeeiro na via pública queima, então avaria. Eu penso que é uma função até que pode ser exercida por um trabalhador da EDM. Mas este trabalho tinha sido adjudicado de uma forma fraudulenta, sem um concurso público, a empresas ligadas, digamos, a figuras do regime. Por um lado. Por outro lado, sabe que em todo o país circulavam viaturas da EDM. Aquelas viaturas eram de uma empresa ligada a um combatente, antigo combatente. Portanto, várias viaturas que de facto tiveram um impacto muito grande nas contas da Eletricidade de Moçambique. Neste momento, só para dar-lhe um exemplo, a EDM tem uma dívida de 115 milhões de dólares, 55 milhões dos quais é com a HCB, não consegue honrar com os compromissos com a HCB. Portanto, se a HCB dependesse apenas da EDM, já teria fechado as portas. Agora, com outros fornecedores, há outros milhões de dólares que a EDM deve aos fornecedores. Portanto, esta onda toda de promiscuidade, de concursos sem transparência, de facto, levantaram essa suspeição toda. Portanto, para o nosso espanto, ontem houve um debate. Pronto, voltaremos daqui a nada para aquilo que foi o desfecho deste debate todo. Queria simplesmente que concluísse. Portanto, tudo tem a ver com a alegada falta de transparência. Nos concursos públicos da EDM e também a influência. Portanto, estes concursos, esta falta de transparência resulta de uma influência política que a EDM sofre. Portanto, nos últimos 10 anos, fica evidente de que a EDM foi gerida a partir da Casa Civil da Presidência da República. Portanto, há uma influência direta, uma influência política. Quase todos os fornecedores, os grandes fornecedores de serviços da EDM, estão ligados ao partido no poder. Portanto, desde o antigo Presidente da República, antigos Ministros de Segurança, várias figuras, antigo Ministro de Recursos Minerais e Energia, várias figuras ligadas ao sistema e que vão sugando, digamos, dos cofres da empresa e deixando-a na bancarrota. Pronto, muito obrigado. Isto tem um impacto direto na má qualidade da energia, porque sabe muito bem que a rede nacional existente no país, remanência há 40 anos, portanto, é uma rede obsoleta, é preciso renová-la. E se uma empresa não tem capacidade financeira, porque compra energia a 3 cêntimos de dólar a 1 kW, vende a 7 cêntimos a um cliente doméstico, a um cliente geral, mas como é uma energia que não é suficiente, busca esta energia das centrais térmicas da província de Maputo e esta energia é vendida nestas centrais privadas que também pertencem a grupos ligados ao sistema, vende a 17 cêntimos a EDM, é uma energia também que não é suficiente, compra a partir destes com a 30 cêntimos, esta energia vende a 7. Portanto, é um negócio inviável. Há uma grande engenharia por parte dos gestores da EDM porque estão a erguer, digamos assim, um elefante com patas de barro que pode desmoronar a qualquer altura. Deputado Lopes, durante os debates ficou patente algum apoio da vossa bancada a esta iniciativa, a esta proposta do MDM? Para além daquilo que o deputado Bismarck avançou, quais é que são os aspectos que mais vos preocupam naquilo que é a gestão, naquilo que é a empresa EDM? Obrigado, cumprimentar a todos os telespectadores da STV e aos meus colegas painelistas aqui presentes e também ao nosso moderador e editor William Apote. O que preocupa a Renamo, a minha bancada, é a má prestação de serviços
aos consumidores desta rede de energia elétrica. Má prestação de serviços no sentido de que há famílias inteiras que podem ter os seus produtos avariados, né? Há também empresas que não produzem, portanto, acima de 50% da sua capacidade instalada, porque a qualidade de energia, a potência de energia que é fornecida é fraca. Há regiões, portanto, que deviam ter energia para poderem estimular o desenvolvimento, refiro-me a aldeias ou mesmo escolas ou hospitais, que esta energia não chega porque não há tanto esta capacidade de fornecer até lá. Então, devido a essas questões todas que nós detectamos na questão das comunidades, foi o que motivou a Renamo, de fato, apoiar a proposta do MDM e dizer que é pertinente a criação da comissão de inquérito. Exato. Deputado Galiza, esta iniciativa, esta proposta, acabou sendo chumbada pelo Parlamento, muito por força do voto maioritário da sua bancada. E isso por que será? Acha que a sua bancada acha que esta CPI não era pertinente, não era necessário investigar como é que está? Muito obrigado. Eu espero ter o tempo necessário, aquele que os meus colegas, e no caso vertente, o deputado Bismarck terá usado para expressar-me, porque há muito por dizer em relação a esta matéria. Mas queria começar por agradecer a si e igualmente a SOI, com os meus colegas aqui presentes, pela presença. Antes de entrar para o programa propriamente dito, portanto, celebramos ontem o Eid e, por via disso, a todos os irmãos muçulmanos que nos acompanham e não só, portanto, a toda a família moçambicana e do mundo, por todo este período, por toda esta jornada de fé. Eu queria cumprimentar e saudar, deixando desde já o nosso abraço, o abraço da bancada parlamentar da Frelimo e de todos os mais de 4 milhões de membros do Partido Frelimo. Queria igualmente solidarizar em relação ao recente acontecimento que vitimou na Baixa da cidade alguns concidadãos nossos com a queda de algumas infraestruturas numa obra que decorria na Baixa da cidade. Entrando propriamente para o tema que nos coloca. Bom, eu vou começar precisamente pela sua questão, depois irei abordar algumas que foram colocadas. Há alguma confusão que se pode fazer em relação àquilo que são os poderes de um deputado? A Constituição da República, no seu artigo 173, consagra na alínea D que o deputado dos 250 que nós temos pode requerer e obter significa arrancar do governo ou das instituições públicas, EDM, dados e informações necessários ao exercício do seu mandato. Ora, era tão simples ao MDM, querendo solicitar toda a informação ao Ministério das Finanças, à Inspeção-Geral das Finanças, igualmente a própria Eletricidade de Moçambique, ao Instituto de Gestão de Participações do Estado, a quem quer que fosse. Aliás, não apenas ao deputado. Nós aprovámos uma lei do acesso à informação, que os jornalistas têm o poder. Se esta instituição do Estado furtar-se ao seu trabalho de dar esta informação, há mecanismos apropriados e judiciais para colocá-la em xeque. Mas, para além disso, nós não recusamos apenas por fazer pirraça. É uma questão de lei. Ou por outra, nós estamos diante de uma confusão a nível de direito que se faz quando o Tribunal Administrativo, um dos 3 poderes do Estado, portanto, e o artigo 133 da Constituição da República consagra os poderes do Estado, nomeadamente no Presidente da República, na Assembleia da República, nos tribunais, consagra-se igualmente a separação e a interdependência de poderes. O que é que eu quero dizer com isto? É que no artigo 134 fica muito claro que
Os órgãos de soberania assentam nos princípios de separação e independência dos poderes. Os parlamentares, nós, deputados, devemos respeitar isso. Porquê? Porque isto vem da Constituição da República. Nós não podemos substituir-nos ao trabalho de um juiz. Isso significa ingerência. Para ser mais claro, o que sucede é que esta matéria, que é levantada pelo MDM, foi despoletada em 2013 pela Inspeção Geral de Finanças, que, tendo observado que havia determinadas questões que estariam a decorrer na eletricidade de Moçambique, decidiu submeter ao Tribunal Administrativo, e neste caso, por via do Tribunal Administrativo, ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, um ofício para analisar o que é que está a suceder. Ora, portanto, isto não são leis ordinárias ou leis avulsas, é o que dita a Constituição da República. Se os juízes conselheiros no Tribunal Administrativo, sobretudo aqueles que estão ligados à fiscalização de contas, não podem interferir no trabalho do deputado, nós não podemos fazer o mesmo. Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, a doutora Verónica Macamo, baixou um despacho tendo solicitado ao Tribunal Administrativo esta informação. Disse-se, de forma muito confusa pelo meu excelentíssimo colega, o Sr. Deputado Venâncio Mondlane, que nós estaríamos perante uma aberração de direito considerar que aquilo que é um relatório da Inspeção-Geral de Finanças não significa que já é um processo consumado. Ora, é o início de um processo que se vai consumar. Se tiverem que haver arguidos, é em face das descobertas que vão ser feitas pelos órgãos de administração da Justiça, que depois, na avaliação da Conta Geral do Estado, que nós fazemos todos os anos, desde 2003, em 2003, nós avaliamos cerca de 7 relatórios de instituições. Mas, desculpe interrompê-lo. A existência de um inquérito, de uma investigação a ser feita por uma entidade do Estado, isso proíbe o Parlamento de avançar com uma CPI? Proíbe, porque, sob o ponto de vista legal, quando um processo, eu já lá vou ao artigo do regimento da Assembleia da República, neste caso é o 96, quando o instrumento está a ser analisado, neste caso, por uma instituição do Poder Judicial, a Assembleia da República não pode interferir. Ou por outra, nós, sobre esta matéria, e deixe-me encontrar, portanto, o artigo 96, relativamente às comissões de inquérito, diz claramente que, neste caso, sim, o 96, os fatos que constituam matéria de processo pendente em tribunal, o Tribunal Administrativo é de facto um tribunal, julga, não podem ser objeto de inquérito, atenção, até ao trânsito em julgado da respectiva decisão. Portanto, se o documento está no Tribunal Administrativo, o que é que o Parlamento tem que fazer, se não deixar que o Tribunal Administrativo traga? Porque nós temos este poder de fiscalizar as contas e diremos, como Parlamento, o que é que a EDM está a fazer de mal ou de bem. Está aqui, é de lei, e os deputados é que aprovaram. Portanto, nós não podemos estar a inventar. E aqui, o que eu queria ressalvar é que faz-se a política da fofoca. Ir-se buscar documento ali, artigo ali, e busca-se... Quer dizer, e tudo isto no sentido de se buscar simpatias dos cidadãos à custa de uma empresa que está a fazer enormes esforços. Ora, fala-se da questão da dívida. Qual é o problema de uma empresa ter dívida? Mas é uma empresa insolvente, Sr. Deputado. E por uma razão muito simples. Esquece-se o Sr. Deputado que esta mesma empresa esteve até 2004 com apenas 15 distritos eletrificados. Quando chegamos à independência nacional deste país, nós só tínhamos 15 distritos. Isso, os senhores deputados sabem muito bem da situação que este país tinha. Vários postos administrativos, várias sedes distritais eram abastecidas das 18 às 22 horas de energia à base de combustível que custava muito dinheiro. Hoje, sabe quantas sedes distritais estão eletrificadas? 135. Isso custa dinheiro. Sabe quantas localidades estão eletrificadas? Isso custa dinheiro. Portanto,
o Estado tem que investir. Falou-se aqui da questão da Credelec. São cerca de 1.100.000 novos clientes que estão ligados à rede da Credelec. Hoje temos cerca de 6.300.000 cidadãos. De 2004 a 2014, a taxa subiu de 7% para 26%. Isso significa transpirar. E transpirar significa pagar dinheiro. Nós estamos ainda a pagar a hidroelétrica de Cahora Bassa que herdamos do colono. E todo o esforço que está a ser feito é no sentido de nunca romper com as cláusulas que foram feitas com o então governo sul-africano, porque se o fizermos, estaremos a contrariar aquilo que os dois Estados, neste caso o Estado português e o Estado... Este debate seria proativo se nós interagíssemos. Mas eu não quero interrompê-lo, mas pode continuar. Está a fazer uma narrativa... Estou, e até para responder assim... Parece-me um vendedor de banha de carro. E até para responder assim, mais a mais, é preciso dizer aqui ao deputado Bismarck que a tarifa que está a ser paga pelos moçambicanos é uma tarifa bonificada. Aos custos e ao preço da região, eu tenho aqui os mapas comigo, aos custos e ao preço da região... Talvez só para encerrarmos esse aspecto. Estes elementos que está a levantar podem, de alguma forma, significar que está-se a adiantar a um eventual resultado de um inquérito. Parece-me que está do lado Não, estas são informações públicas que foram dadas. Infelizmente, se calhar não esteve atento, mas Sua Excelência o Ministro, eu levei estas informações, daquelas que foram passadas precisamente, e que fez referência ao deputado Bismarck. O Ministro Namburete abordou esta questão. Quando foi do término do último mandato, fez-se esta abordagem toda em termos de crescimento. A questão que falou o deputado relativamente à central térmica da Greco aqui em Ressano Garcia, portanto, os 75 megawatts, a central de Temane e todas as outras, todas estas são informações públicas. Portanto, concluindo, é preciso que o Parlamento aguarde os resultados dos inquéritos? Eu penso que não é preciso que o Parlamento aguarde. Não é preciso. Querendo, o MDM pode muito bem solicitar estas informações a nível da segunda comissão, que é a Comissão do Plano e Orçamento, que parece-me que recentemente esteve na Eletricidade de Moçambique, pode ir buscar a informação a nível de todas as outras comissões regimentais e usando do poder do deputado. Porque a constituição de uma comissão de inquérito custa também dinheiro. E quem paga este dinheiro é o cidadão. Portanto, é uma redundância. É desnecessário estar a fazer um serviço dessa natureza. Portanto, o que nós achamos é que estamos perante uma tentativa de se discutir pessoas, trazer fofocas, trazer ideias, e estamos um pouco parados no tempo sem querer observar que este país está a andar. A ofender o povo moçambicano. Portanto, é isto que eu queria dizer para começar. O senhor deputado está a ofender o povo moçambicano, porque está a ofender as instituições que investigam. Há um relatório, parece-me que o senhor deputado não leu, o relatório do CIP, que fez um trabalho exaustivo. Ou seja, a visita que efetuei à EDM, faço parte da segunda comissão, Plano e Orçamento, as informações que tivemos acesso na EDM, o quadro que nos foi apresentado é um quadro vermelho. Chegou-se ao ponto de dizer que até dezembro, se não haver medidas concretas, até pode haver dificuldades de pagamento de salários. O que estou-lhe a dizer, a EDM tem problemas sérios de dinheiro. Ela precisa receber investimentos muito sérios. Se o endividamento do caso de Matum, se fosse para a EDM, para renovar a rede, para construir a central norte da HCB, não teríamos elencado este assunto. Pois. A falta de investimento, está a dizer agora que é investimento para a expansão da rede do distrito, quer dizer, é uma pura falácia, porque mesmo a taxa de cobertura nos distritos a que faz referência, até devíamos alterar a nomeação desta eletrificação, não é rural, mas sim é para as sedes distritais, porque não abrange todo o distrito. Ora, o que eu quero lhe dizer mais é que os negócios, a promiscuidade instalada na Eletricidade de Moçambique, o senhor pode banalizar essas investigações que decorrem, instituições credíveis como o CIP trazem, portanto, a ribalta, pode dizer que são fofocas, mas quero lhe dizer que a Eletricidade de Moçambique vive um momento de insolvência. Para além da dívida de 50 milhões de dólares, 55 milhões de dólares que tem com a HCB, não consegue honrar com os compromissos com a HCB, tem um prejuízo mensal de 100 milhões de meticais.
Isto não pode confortar um deputado que foi eleito para representar condignamente. Portanto, quando há negócios mal parados na Universidade de Moçambique, quando há cidadãos que prestam maus serviços à EDM, burlam a EDM e não são responsabilizados porque têm uma influência, têm apoio da sua bancada, portanto, estamos a apadrinhar aqui uma roubalheira. Ou seja, a Assembleia da República perdeu a oportunidade de se posicionar contra a falta de transparência, contra a corrupção. Não estamos a dizer nós que não é um direito do parlamentar ou de um grupo de deputados ir pedir informação, mas levamos o assunto à Assembleia da República porque julgarmos que seria do vosso interesse também, enquanto representantes do povo moçambicano. Agora, o senhor não pode vender aqui a ilusão, que me parece aquele homem que vendia banha de cobra, dizia que era um bom produto, mas no final não era uma coisa prestável. O caso da Universidade de Moçambique é um assunto muito grave. Assemelha-se às burlas que decorrem em todo o país. O caso Brita Lara, o senhor saudou agora portanto, até manifestou o sentimento de pesar com as famílias que pereceram, digamos assim, os trabalhadores que pereceram, nesta obra aqui na Baixa da cidade de Maputo. Isto decorre da falta de transparência dos negócios. A Brita Lara é uma empresa que lesou o município em 12 milhões de dólares. Fez uma estrada de péssima qualidade, mas foi confiada a um concurso de 54 milhões de dólares. Como é que se explica? É esta falta de transparência, esta falta de probidade que os funcionários públicos e, portanto, os seus camaradas têm e têm um impacto direto no produto final. Estamos a falar, o senhor até ressente-se deste problema de oscilações de corrente elétrica. O senhor não está a viver, portanto, fora desta cidade, fora deste país, que tem sérios problemas de eletricidade. O problema da eletricidade de Moçambique são os investimentos. Ou seja, o relatório da Inspeção Geral das Finanças, para fazer lá a auditoria, é uma auditoria para a corrupção que decorre lá da gestão interna de um trabalhador, uma indisciplina ali, um desvio ali. Não é esta a questão levantada pelo MDM. Aliás, vocês desviaram a atenção, porque o assunto primário era ver a questão do procurement na eletricidade de Moçambique. Os grandes negócios que têm um impacto direto nas contas da eletricidade de Moçambique. Ou seja, mesmo assim, benefício da dúvida, ou embarcando nesta narrativa que o senhor tenta vender aqui, de que há um processo que decorre em tribunal, o Tribunal Administrativo não é um tribunal criminal, é um tribunal de contas que não tem competência para condenar as pessoas. E depois, não condena as pessoas. O Tribunal Administrativo não faz isso. Depois remete à Procuradoria-Geral da República e ela encaminha para o tribunal. O que estou-lhe a dizer é que, mesmo assim, diga-nos qual é o número do processo. Quem é o juiz instrutor deste processo? Não existe nenhum processo. O que aconteceu foi uma fuga em frente para salvar, digamos assim, um grupo de camaradas. Compreendo a solidariedade de Vossa Excelência, porque não restaria ninguém, portanto, do poder político, figuras na dianteira do seu partido, para contar a história. O que estou-lhe a dizer é que este processo todo, de arrastamento à lama, a empresa Eletricidade de Moçambique teve um apadrinhamento da Assembleia da República que enviou um ofício ao Tribunal Administrativo, em conluio, obviamente, e depois emitiu-se no mesmo dia um ofício a dizer que decorria um processo. Não há nenhum número do processo, não há um juiz de instrução. Eu penso que estamos a brincar com o povo moçambicano. O povo moçambicano pode ser tudo, mas não é ingênuo. Vocês podem fazer tudo, mas resistirá à corrupção e a falta de transparência que está instalada neste país. Muito obrigado. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltamos dentro de instantes para continuar a esmiuçar um pouco mais esta questão que está em volta do chumbo que a Assembleia da República deu à primeira CPI do Parlamento, que era para a investigação à empresa pública Eletricidade de Moçambique. Moçambique, ao promover, o programa Atos e Letras traz bons argumentos para a viagem semanal. Eventos artísticos, dando a imagem do que o país oferece ao longo da semana. Sempre gostei de escrever poesia. O impacto do livro na minha vida é muito grande. Trazer essas danças. A literatura não é sobre a verdade. Todos os sábados e à tarde, contamos com a sua companhia. Por ocasião dos 40 anos da independência nacional, a STV leva a cabo uma programação virada à reflexão em torno da efeméride, porque um país sem história é um país sem futuro. Éramos competitivos. Nós temos que reconhecer que fizemos alguns erros. A revisão curricular. Formação e carreira. Dentro do ciclo
não se deve chumbar. É preciso romantizar para poder atacar Matequenha que está lá. Como é que encarou, como é que sentiu a proclamação da independência? Grande energia. Era o fim do colonialismo. Nós fomos portugueses, nós cantávamos o hino nacional, Heróis do Mar. A governação nos primeiros anos da independência foi baseada o mais possível no conhecimento que era possível ter naquela altura. Os primeiros homens treinados num país de leste foram treinados na União Soviética e eram em número de 5 pessoas normais, quando na Argélia tinham sido cerca de 250. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAF à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Bem-vindo à segunda parte do Bancadas Parlamentares. Continuamos a falar da Comissão de Inquérito, Comissão Parlamentar de Inquérito, que tinha sido proposta para investigar a empresa pública Eletricidade de Moçambique. Deputado José Henrique Lopes foi a pessoa que menos tempo falou ao longo da primeira parte. Mas há aqui uma questão legal que foi levantada aqui pelo deputado Galiza Matos, que decorre do próprio regimento, que, ao que tudo indica, impede o Parlamento de avançar com este tipo de projetos. Isso é uma desinformação, não impede. Não é uma desinformação. O que lhe parece esta nega que a bancada do Partido Frelimo deu a este projeto? Bem, é como o colega Bismarck disse. Isto é um balde de água fria não só para a bancada da Frelimo, porque no final, quando se fazem as deliberações, o martelo da Presidente, quando soa, não diz foi aprovado pela bancada da Frelimo, diz o Parlamento, diz em vosso nome. Então ficamos todos nós mal perante a sociedade, perante o público. De facto, é uma falta de postura de Estado e, aliás, de patriotismo a atitude que os nossos colegas da bancada da Frelimo fizeram com relação a este assunto público que apoquenta a todos os moçambicanos. Primeiro e segundo, dizer que não sei qual é o medo, né? Sabendo-se que, por exemplo, em Moçambique, como resultado das eleições passadas, outras instituições são menos credíveis, não são legítimas. Refiro-me ao próprio governo, aos ministérios, as instituições, portanto, as nomeações indicadas resultantes dessas não são credíveis perante as comunidades. A única instituição, né, que o povo confia é o Parlamento. Então, havendo uma iniciativa de uma bancada do Parlamento, representativa do povo, para que se haja um esclarecimento lúcido do que se passa numa empresa de todos nós, a empresa pública, porque ela também sobrevive à base dos impostos de todos nós. Acho que era a altura de a bancada parlamentar da Frelimo também fazer jus a este pedido e para poder serenar, para poder sossegar, para de fato até lavar a imagem, né, daquelas figuras que são citadas aqui pelos colegas da bancada do MDM, como sendo envolvidas neste negócio sujo, nesta dilapidação de recursos da EDM. Por isso, para nós, a Renamo, estamos tristes pelo fato de esta falta de oportunidade de mostrarmos, de fato, ao povo moçambicano de que nós ali somos não representantes dos partidos que nos indicam, né, que nos emprestam suas listas para sermos eleitos, mas de fato somos defensores do povo moçambicano, das comunidades, das famílias, neste aspecto. E depois, dar razão também ao colega Bismarck de que essa extensão da corrente elétrica não vai até a aldeia, não vai até a família mais pacata,
para podermos aqui fazer o que nós fizemos muito. Esta tal extensão vai apenas até a sede do posto administrativo, a sede do distrito. E nessa sede do distrito, nessas sedes do posto administrativo, também não beneficia a todos os residentes da sede do distrito ou a todos os residentes do posto administrativo da localidade. Pode sim abastecer a energia a algumas casas, algumas famílias, algumas empresas, algumas instituições, por exemplo, machambas, de pessoas ligadas ao partido no poder. Então, por isso. E também, outra questão, é preciso saber que não é graças ao partido. Quer dizer, não estaria, Moçambique, o país não estaria parado nesses 40 anos, né, só porque o partido não fez. Se houvesse uma alternância de poder, haveria também desenvolvimento, talvez de forma mais transparente. Em terceiro lugar, o que se deve, o que nós recusamos aqui, é esta ligação. O colega Bismarck do MDM, na sua explanação, explicou que todos aqueles que ganham os concursos para prestar serviços à EDM são figuras, são empresas ligadas a pessoas influentes do partido que está a gerir mal o Estado há 40 anos. Por quê? Né? Será por isto, nós perguntamos, será por isso que dizimaram o primeiro presidente? Porque ele era contra. Não aceitava que um ministro, né, fosse, portanto, titular de uma empresa, né, de uma empresa financeira ou de uma instituição. Por quê? Porque sabia que não teria tempo de trabalhar para as comunidades e para olhar para os seus negócios. Então, e é por isto mesmo também que as pessoas ficam agarradas ao poder. Porque se de fato o poder significasse, portanto, estar a dirigir o Estado, estar a dirigir o governo, se significasse trabalhar para as comunidades sem tirar dividendos, então muitos não teriam, portanto, no país não seriam a embarcar a fraudes constantes. E também havia de se dar a oportunidade às comunidades, né, serem dirigidas por quem eles, de fato, elegem. Isso já me refiro à questão do projeto das autarquias provinciais. Deputado Bismarck, a CPI foi chumbada. E agora, qual é que será a solução daqui em diante? Daqui a nada volta o Daqui a nada volta o deputado. Será eventualmente pelo compadrio, pelo facto dele ter sido homem desta casa? Não, deputado Bismarck. É por aí. É por ele são os mentores do foi projeto. chumbado, portanto, esta proposta de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito e também é um golpe, representa um golpe duro, digamos assim, às aspirações do povo moçambicano. Julgamos que é preciso que a Assembleia da República e as instituições moçambicanas, o Estado, alarguem o campo de confiança por parte dos servidores públicos, porque a sensação que se tem, que quando se chega ao poder, quando alguém ocupa o cargo de ministro, de presidente, é para se embarcar, é para levar tudo que está, portanto, nos cofres do Estado. Portanto, temos de acabar com esta prática. É verdade que é preciso empoderarmos as empresas moçambicanas. Temos que potenciar o empresariado nacional, mas não podemos também permitir que o Estado se torne uma vaca leiteira, portanto, de certas figuras. Agora, claramente que não paramos por aqui. Estamos a trabalhar, de facto, como disse, e bem o Sr. Deputado Galiza Matos, disse que há espaço ainda para que, junto à Eletricidade de Moçambique, tenhamos estas informações todas. Obviamente que não estamos parados, claro que eu não vou aqui anunciar que medidas a seguir, mas claramente que esta pretensão, esta proposta do Movimento Democrático de Moçambique não morreu. Portanto, a Assembleia da República perdeu uma oportunidade de mostrar que está numa posição contrária, digamos, à corrupção, à falta de transparência, portanto, na gestão da coisa pública. Portanto, eu dava aqui o exemplo de um acontecimento que a STV reportou, uma queda de andaime, deixando, portanto, famílias enlutadas. Isto decorre da falta de transparência. Também decorre de alguma fragilidade da lei de procurement. Portanto, é preciso revermos esta lei.
Por exemplo, há questões gritantes que há, digamos, adjudicações diretas que violam, portanto, todas as regras previstas na lei. Eu vou lhe dar um exemplo muito claro. A adjudicação direta, ela tem um limite. Há um certo limite, que, se não estou em erro, são 5 milhões de meticais, ou 2 milhões e meio, para, portanto, alguém executar uma obra, mas a pintura, a renovação do edifício sede do Ministério da Saúde custou 24 milhões de meticais e, portanto, foi uma adjudicação direta. Portanto, são estas questões que nós dissemos que é preciso desencorajarmos. Na verdade, o país não tem problemas de falta de dinheiro. É um dinheiro que não é bem distribuído, porque é um grupo que, através das suas ligações políticas, usam o Estado, usam o cargo e função para esvaziar, digamos assim, os cofres de Estado. Sabe muito bem que o país está a viver uma situação gritante, está a viver, digamos, a sombra, o fantasma do maior roubo financeiro, maior fraude financeira, com o caso Imatu. São questões que temos que desencorajar. O país endividou-se 850 milhões de dólares para patrocinar uma atividade que não é rentável. E outro, um bolo maior, foi as bolsas de pessoas. Se este dinheiro fosse investido na renovação da rede, se o dinheiro investido agora, o endividamento feito na Exim Bank para construir, digamos, a ponte Maputo-Catembe, tivesse sido investido, portanto, na Central Norte da HCB, noutras fontes alternativas de energia, não teríamos estes problemas todos. Porque estes negócios têm um impacto direto na qualidade de energia que o cidadão, portanto, recebe em casa. O deputado Galiza Matos dizia que, de facto, há distritos, 135 distritos têm energia, aliás, sedes distritais têm energia, mas é uma energia, parece um candeeiro, parece um pirilampo, é uma energia sem qualidade nenhuma. Há famílias que compram um congelador e funciona, parece 2 vezes a semana, ou uma vez, porque a energia, portanto, não é capaz de fazer arrancar um congelador. Portanto, é uma energia sem qualidade nenhuma. A fase 3 da Mosal não arranca porque o país não tem energia suficiente. Há empresas, portanto, na Cala, que não abriram as portas porque há problemas de energia no país. Portanto, estes investimentos todos que o deputado Galiza Matos fez referência, de que decorre de facto a um exercício, uma engenharia muito grande a ser feita por parte dos profissionais da EDM, eu devo reconhecer aqui a capacidade técnica daqueles senhores, mas que no final do dia acabam sofrendo essa influência política. Ora, eu quero aqui aproveitar, parabenizar a nova administração da EDM, que a um passado muito recente tivemos cenas caricatas em que qualquer corte ou oscilação de corrente elétrica, a culpa era de cacimba e ventania, como se a cacimba e ventania fosse um fenómeno novo, portanto, na sociedade moçambicana. Eu penso que temos de desencorajar estes atos de um roubo, portanto, à luz do dia, portanto, o dinheiro do erário público. Agora, desculpa, deixa-me agora dar a oportunidade ao deputado Galiza Matos, já reivindicou aqui estar a ser excluído. Mas a questão é a seguinte, para fazer uma ligação, olhando a própria empresa EDM, como é que ela pode lavar a cara perante estas acusações e o próprio, exatamente, o próprio Estado como é que pode lavar a imagem da própria IDM perante uma situação desta em que há questões de procuramento que estão a ser postos em causa? Mas eu queria começar precisamente por reivindicar o facto de ter, em 2 letras, deixado o deputado falar com toda a justeza. Portanto, nós estamos num programa e é preciso que haja todo o equilíbrio para que os nossos amigos telespectadores saibam o que é que há de pensamento de um deputado, o que é que há do outro, e assim sucessivamente. Mas o deputado estava a usar o tempo do deputado Lopes. O deputado Lopes falou muito pouco e eu estava a usar... Não está aqui em causa. Mas continuando. Portanto, não fiquei algo satisfeito com esta prática que penso que tem que ser desencorajada por si, jornalista. Portanto, é esta prática que devia acontecer na Assembleia, porque às vezes que sobra muito tempo, devia passar ao MDM. Então, voltando àquilo que é a questão... Em relação àquilo que me coloca, eu penso que a EDM tem, obviamente, que vir a público e explicar se é que houve algum caso de corrupção, que houve, e se há algum arguido havendo essa pessoa que vá
ao tribunal, imediatamente. Não tem que haver contemplações. Nós, como bancada... Desculpe, Sr. Deputado, é um bocadinho indelicado da sua parte estar a interferir, porque interfere também no pensamento. Nós estamos aqui a fluir algumas ideias. Então, eu não faço isso quando o Deputado está a falar e agradeço. Portanto, a eletricidade de Moçambique tem que fazer isto. E o Gabinete Central de Combate à Corrupção, se o caso despoletado pelo Ministério das Finanças foi ao Tribunal Administrativo, havendo quem tenha corrompido, se deixado de corromper, seja o que for, essa pessoa que vai imediatamente ao Tribunal. Isto não tem a ver com o Frelimo, nem com o Renamo, nem com o MDM, não. É com as contas públicas. É com o nosso dinheiro de contribuintes. Portanto, isto que fique claro. Isto que fique claro. Nós, como Frelimo, tudo o que nós queremos é que haja transparência na gestão de quaisquer empresas, na gestão dos ministérios e não só. Não tem que haver complacência. Isto é o que a EDM tem que fazer para responder à sua questão. Agora, usando de todo o tempo que me foi, entre aspas, retirado, eu queria dizer que voltar a pedir aos meus colegas para que nós não podemos pisar esta Bíblia. Nós somos deputados. Imagina, o deputado aprova leis. Amanhã o próprio deputado está a contrariar e está a pisar a lei. Não há ninguém desvirtuou a lei, Sr. Deputado. Com licença. Portanto, o artigo 96 é claro. Diz, no número 2, relativamente aos poderes das comissões de inquérito e se esta comissão de inquérito tivesse sido criada. Os factos que constituam matéria de processo pendente em tribunal. Há um processo que está pendente em tribunal. Entenda-se processo não necessariamente como processo criminal. Não é. Está a chegar a essa fase, vai a caminho de lá. Se houver algum arguido, alguém que tiver que ser julgado, que tenha cometido alguma infração, vai ser a posterior. A lei diz, não podem ser objeto de inquérito. O que o MDM estava a pedir é fazer-se um inquérito contrariando a lei. Não contraria a lei, Sr. Deputado. Até o trânsito em julgado da respectiva decisão. Portanto, o Tribunal Administrativo, na secção de contas, portanto, é a terceira secção, são 6 juízes conselheiros, mais o presidente do Tribunal Administrativo... E um procurador. Sim. Desculpe, deixe-me concluir. Que tem que analisar esta questão. E se está neste poder judicial, cabe à Assembleia da República usar outros mecanismos. E disse muito bem o Sr. Deputado Bismarck que eles vão trabalhar. Olha, eu dou toda a força. A bancada parlamentar da Frelimo dá ao MDM toda a força para que trabalhe, usando dos poderes que a bancada tem para ir buscar a informação que quiser. Aliás, disse o próprio deputado que já lá estiveram, é por isso que disse que seria uma redundância, que o façam. Mas nunca contrariando aquilo que nós próprios aprovamos, que é o regimento da Assembleia da República. Mas pior do que isso seria nós estarmos a interferir no poder judicial. A Assembleia da República é um poder, o governo, o executivo é um poder, o presidente da República é um poder e os tribunais são um poder. Mas a Assembleia da República pode fiscalizar o Tribunal Administrativo. Obviamente. Não. Pode. Não pode, não, Sr. Deputado. Não pode. Nós, hoje, data da gravação deste programa, estivemos como primeira comissão dos assuntos constitucionais no Tribunal Administrativo. Com o Presidente e os juízes conselheiros todos. Portanto, está a dizer uma inverdade. Isto não é de todo verdade. Nem é verdade. Portanto, que fique claro que nós não podemos interferir em outros órgãos, e neste caso, os tribunais. Mas, mais do que isso, falou-se da questão da qualidade da energia. Eu concordo. E nós concordamos que sim. Mas por que isto acontece? Por falta de investimento, Sr. Deputado. Sr. Deputado, portanto, há aqui uma contrariedade que é bastante interessante. Primeiro, o Sr. Deputado e a bancada diz estão a receber investimentos e esses investimentos de onde é que vêm, como é que vêm e para aí em diante. Depois, não estão a investir. Quer dizer, quando se faz alguma coisa, está-se a fazer. Quando não se faz, não se pode fazer. O que é que nós queremos?
Esta é uma política de banalização, não se percebem os processos, vem-se aqui a televisão, vai-se ao Parlamento, fala-se de qualquer maneira, não se analisam os dossiês. Portanto, é só para buscar simpatias dos cidadãos. O que estamos a dizer para é que prosseguir e para continuar, porque ainda estamos no meu tempo. Portanto, eu queria dizer que falou aqui o deputado de que há um partido que está a gerir mal o Estado durante estes 40 anos, esquecendo-se que, através dos seus patrões, aqui da África do Sul, o regime do apartheid, várias linhas de transmissão foram altamente destruídas por eles próprios. Vários cidadãos foram trabalhadores destas empresas de distribuição de energia massacrados. Nós tínhamos todos estes distritos sem energia precisamente por uma economia débil à custa de uma guerra. Que moral é que tem este deputado para estar a dizer estas coisas e a falar do presidente Samora? Portanto, haja aqui um mínimo de moral para se falar de uma coisa quando houve uma intervenção destruidora deste próprio partido. Portanto, é preciso, nós não estamos aqui a fazer política à custa daquilo que é o sofrimento do povo. O sofrimento do povo decorre do facto de nós estamos a ter, hoje, cada vez mais pessoas a consumirem energia. Há um crescimento na ordem de 300%. Disse, quando referi-me ao crescimento da ponta de consumo, de 266 megawatts para 830 megawatts. Isto entre 2004 a 2014. Isto é um crescimento de 300%. Hoje, há mais moçambicanos com geleiras, com congeladores e para aí em diante. Agora, se é pirilampo, está lá, no mínimo. Portanto, concluindo. Não gostaria que nós estivéssemos aqui a fazer política à custa do sofrimento do povo. Igualmente, quando falamos desta situação que ocorreu na Baixa da cidade, por favor, morreram pessoas, tenhamos algum respeito por elas. Temos respeito, por isso estamos a denunciar os esquemas. Só para fechar, portanto, esta questão de nós termos um Parlamento, ou num Parlamento, determinados deputados que, ao arrepio da Constituição da República e do regimento da Assembleia da República, procuram fazer política e ganhar simpatias, ela não pode. Nós temos que ter esta postura de Estado que disse que não tem. Primeiro, a postura de Estado. Segundo, temos que ter o respeito pelas leis. Terceiro, temos que saber interferir nas instituições sem, com isso, pisar nas leis. Ou, por outra, se quisermos indagar a empresa pública Eletricidade de Moçambique, está dentro do nosso poder, mas não podemos fazê-lo a nível do Tribunal Administrativo, onde está um documento colocado pela Inspeção Geral das Finanças. E mesmo para finalizar, falava-se da questão de não chegar às aldeias. Eu já passei por várias aldeias deste país. Obviamente não podem ser todas. Nem assim é em vários países da África, nem na América Latina. Há várias aldeias em países desenvolvidos que não estão eletrificadas. Isto não é um problema. Moçambique não é uma ilha. Moçambique não é um país que... Nós temos a Ilha do Ibo, por exemplo, eletrificada. A Ilha do Ibo está ao lado de Kisanga. Foi um cabo atravessando todo o mar, no Parque Nacional das Quirimbas. Isto não é um feito. Portanto, não se pode estar aqui a depreciar. E há uma só para finalizar, há uma forma de fazer política, há uma forma de fazer política, tal como o Sr. Deputado disse que estava a vender aqui alguma coisa, não sei vender, não sou comerciante. Há uma política da oposição que pensa que fazer oposição é subjugar tudo, mal dizer, portanto, isto está mal. Não é assim. Nós temos que saber reconhecer aquilo que são os avanços e, diante destes avanços, dizer gostaríamos que o país estivesse assim. Portanto, mas não está assim porque há interferência política e há saque. Fazendo fé às citações regimentais que foram aqui feitas pelo deputado Galiza, é preciso, então, alguma reforma de alguns elementos por forma que o Parlamento tenha poderes bastante exatamente para essa questão de criação da É uma questão de interpretação, de texto. Eu já quero me servir tanto de valer dos meus conhecimentos como professor. É uma questão de interpretação de texto. O número 2 taxativamente não proíbe que o Parlamento crie uma comissão de inquérito. O número 2, que ele está sempre a citar o número 2 do artigo 96. Portanto, é uma questão de alívio. E antes que me esqueça,
eu quero também fazer um desagravo. Quem não tem moral, né, é o Partido Frelimo, que usa dos seus poderes para levar tudo, para ganhar tudo em termos de concursos públicos. Há muitos moçambicanos com capacidade de serem também gestores de empresas que poderiam, se fossem eles a fazerem esse trabalho de investir, de ir aos negócios da EDM, não teríamos esses problemas de falta de transparência que hoje enfermam a empresa Eletricidade de Moçambique. A falta de... Portanto, quem não tem moral é o Partido Frelimo, que leva os seus ministros, que leva até os presidentes para serem gestores desses investimentos. E outra questão, na UA, eu repito e sublinho, o povo, as comunidades não confiam. O colega falou de magistrados, de juízes que estão... Quem nomeia os juízes? Que cartão de membro tem esses juízes, esses procuradores que trabalham nas instituições do Estado? Portanto, é esta falta de confiança. Há esta falta de confiança. Por isso, eles, mesmo que tragam tecnicamente, que eles apurem tecnicamente os factos, nunca poderão incriminar, como disse o colega Galiza Matos. Né? O Tribunal de Contas de Moçambique, o Tribunal Administrativo, nunca poderá incriminar um do barão do Partido Frelimo. Isso é que tem que ser claro. E as pessoas estão a sofrer. Essa questão de levar a energia até as aldeias. São aldeias que estão lá, alguns, por influência do partido também no poder. Porque, um exemplo concreto. Temos o distrito de Nacala Velha. Distrito de Nacala Velha, um exemplo concreto. A 15 quilômetros do distrito de Nacala Velha está uma grande missão, chama-se a Missão do Sagrado Coração de Jesus de Maria Nacala Velha. Está ali a funcionar, para além da escola, está a funcionar um grande centro de saúde, antes gerido pelos missionários. Aquele centro de saúde até serve pessoas da sede do distrito, mas está ali desde a independência, que são um troço de 12 quilômetros. Por que não eletrificam aquilo? Está ali um grande centro comercial, né, que é o Agria. Por que as lojas já caíram? Por que não eletrificam aquilo? Está ali um grande centro de produção, que é o Patone. Né? Hoje caiu por falta de energia elétrica. Né? Passaram por Patone e foram eletrificar Mecolene, por interesses, porque estava lá uma machamba de jatrofa que nunca mais coisa, de alguém grande ligado ao Partido Frelimo. Por isso, aqui o problema é de falta de gestão, falta de transparência, e a questão de se tentar abocanhar. Eu estou no poder, então tenho que levar tudo. Isto é que deve realmente deixar de acontecer. E, repito, se há guerra, como o colega aqui disse, nós, Renamo, não temos patrões. Os sul-africanos não são nossos patrões. A Resistência Nacional Moçambicana é um grupo de moçambicanos que se resistiram e que resistem ao comunismo instalado pelo Partido Frelimo. Frelimo, que foi uma frente criada por todos os moçambicanos, mas por causa desses interesses obscuros de um grupo de pessoas que acham que têm tudo para si, então também privatizaram o próprio partido, que foi uma frente larga, né, constituída por vários movimentos de moçambicanos. Portanto, aqui, quem provoca guerra, quem alimenta a guerra e quem tira dividendos da guerra são os parlamentares do Partido Frelimo. Portanto, eu vou dar agora 2 minutos a cada um para aquilo que podem ser as últimas considerações em torno dessa questão. Deputado Bismarck. Ora, muito bem, de facto, eu estava a ouvir a elaboração, esta capacidade de manipulação do ilustre deputado Galiza Matos, a desvirtuar, digamos, o espírito do legislador, não é? Porque a interpretação que o senhor faz do regimento é contrária àquilo que é o espírito do legislador. Não existe nenhum processo pendente em tribunal. Há sim, portanto, um processo de um grupo de trabalhadores, ou foi uma inspeção, detectou algumas irregularidades na gestão das contas da EDM, claramente que está em curso. Não é esta questão, não é aqui onde está o cerne da questão. O que estava a dizer é que os concursos, as adjudicações que por força de uma influência política, portanto, há vezes que os gestores, obviamente, quando são concursos pequenos, com quantias irrisórias, são adjudicadas a algumas empresas, estas empresas da praça. Mas os grandes concursos da EDM, os negócios da Engico, o negócio de fornecimento de cabos para todo o país, os grandes negócios da EDM, só para lhe dar um exemplo, só este ano, de janeiro a esta parte, há uma empresa ligada ao grupo Intelec Holding, ganhou quase 400 milhões de meticais na EDM. Então, é esta falta de transparência, obviamente, que é preciso reforçar aqui,
o decreto que regula o procurement, porque há uma fragilidade total e completa, há uma lacuna total e completa nesta lei. É preciso reforçarmos os mecanismos para não permitir que o Estado esteja a saque, porque no final do dia, qualquer saque, qualquer dificuldade que a EDM tenha para investir, tem um impacto direto nas contas do cidadão. Portanto, os investimentos feitos para a área de estrada, se fossem feitos na área de produção de energia, teríamos uma qualidade para vender e também para abastecer o país. E também é importante evitar que seja uma vaca leiteira de gente ligada à nomenclatura. Exato. Deputado Garza Matos, 2 minutos. Muito obrigado. Bom, mesmo para fechar, o que nós queremos dizer é que nós, como bancada parlamentar da Frelimo, exigimos que o bem público seja devidamente preservado, que estas auditorias que são feitas, que revelem havendo problemas e roubos, porque somos por aquilo que é do interesse do povo moçambicano. Nós nos preocupamos com o povo moçambicano. Nós estamos preocupados, obviamente, que esta energia que é dada aos moçambicanos hoje, de forma mais expandida, seja com melhor qualidade, com postos resistentes, não provoquem danos ao consumidor final, que a energia chegue a um custo acessível ao cidadão, quaisquer esquemas ou concursos públicos ilícitos que tenham que ser denunciados individualmente por bancadas parlamentares, pelos cidadãos, nós somos favoráveis a isto. Esta questão que se falou das constantes oscilações e dos cortes, a Eletricidade de Moçambique obviamente tem que resolver. Não temos problemas absolutamente nenhuns em procurar saber o que é que a fundo haverá, mas somos pelo respeito da Constituição da República e pelo regimento que nós aprovamos. Nós não queremos estar do lado de quem faz mal ao dinheiro dos cidadãos. Isto não queremos de modo absolutamente nenhum, porque achamos que temos nós que ser o exemplo de transparência, temos que ser íntegros e é o que a bancada parlamentar da Frelimo diz. Agora, mesmo para fazer um reparo e a terminar, dizer que os investimentos que estão a ser feitos em estradas, se fossem feitos na energia, ora, isto é buscar argumento de falácia. Então os cidadãos não têm direito a andar em boas estradas? Portanto, na mesma proporção que é feito o investimento na área de estrada, é preciso, olha, o maior problema da Eletricidade de Moçambique, só para fazer política, um dos maiores dos problemas que nós temos no Parlamento é precisamente este. Mas não analisarmos os documentos, os dossiês, só porque eles são do governo. Um dos maiores problemas da Eletricidade de Moçambique tem a ver com os investimentos. O povo moçambicano, o Parlamento perdeu uma oportunidade soberana de mostrar que, de fato, nós somos do vosso lado, mas devido à arrogância e à pujança, que não é pujança nenhuma, porque é pujança de computadores dos nossos colegas da Frelimo. Perdoem-nos por isso, mas vocês não tardam, a verdade virá à tona. E depois, também um apelo que a DDM, a EDM, deixem de ser machamba, né? Porque foi negado, os nossos colegas da Frelimo negaram a criação da Comissão de Inquérito Parlamentar porque o Parlamento, como única instituição, repetimos, o Parlamento em Moçambique é a única instituição que tem alguma credibilidade das comunidades todas. Mas o Ministérios, o Governo, o Presidente não tem nenhuma credibilidade. Então, é a única, como única instituição credível ao povo, né, traria à tona, né, estes problemas que existem. Quem são os verdadeiros mentores disto? E perdemos esta oportunidade soberana. Por isso, mas que o povo moçambicano aguarde, com a instalação, com a concretização das autarquias provinciais, esse assunto será resolvido. Muito obrigado. Fizemos assim a edição desta semana de Bancadas Parlamentares. Esperamos por si na próxima edição. Fique desse lado e continue conosco.